E aí, começa agora o Comunicômio! E hoje, meu bom, você vai se arrepiar com as histórias de terror reais, mais assustadoras da parada. Então, já vá se inscrevendo no canal e deixando seu like, porque hoje, meu bom, tá do mal. 1975, uma foto foi publicada por um oficial da RAF, a Força Aérea Real Inglesa. Esse oficial era Victor Godard. A tal foto publicada tinha sido tirada em 1919 e mostrava o esquadrão que tinha sido liderado por Godard e tinha atuado na Primeira Guerra Mundial. Na foto, além dos militares, um rosto extra apareceu. Uma figura um pouco borrada, mas ainda assim inconfundível. Os soldados do esquadrão reconheceram o rosto, todos eles reconheceram, todos afirmaram que claramente aquele rosto era de Freddie Jackson, que também era membro daquele esquadrão. Ele era o mecânico das aeronaves. Ufa, que drama, mas eu pensei que... Hein? Mas o tal Freddie Jackson tinha morrido 2 dias antes de a foto ser tirada. Defeitos e montagens na foto foram descartados, já que o rosto de Freddie era o único borrado, e a foto data de 1919, o que elimina qualquer possibilidade de edição, de montagem, de manipulação da foto. Os colegas afirmaram que o mecânico, que tinha morrido de uma forma acidental, ainda não sabia que estava morto, como no filme O Sexto Sentido. Quem não viu, acabei de estragar o filme, hein? Por isso convivia na medida do possível com os colegas, mesmo após morto. E claro, não podia faltar na foto da turma. Próxima história. Em 1948, na capital paulista, o professor Paulo Camargo, um professor de química de 26 anos, pirou. Ele enlouqueceu e matou a própria mãe e as 2 irmãs e escondeu os corpos em um poço que ficava atrás da propriedade da família. Depois, quando realizou o que tinha feito, ele também se matou. Depois da tragédia, o imóvel foi demolido, já que ninguém queria morar ali. E no terreno foi construído um prédio residencial de 25 andares, o Edifício Joelma. Em 1974 aconteceu um incêndio nesse prédio e 180 pessoas morreram, asfixiadas ou queimadas. Dessas 180 pessoas, 13 ficaram presas no elevador, enquanto tentavam fugir. O elevador quebrou e as pessoas foram carbonizadas dentro dele. Esses corpos não puderam ser identificados devido ao estado no qual ficaram. Essas 13 pessoas foram enterradas lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Leopoldina. E hoje, o local é conhecido como o Túmulo das 13 Almas. Pessoas que visitam o cemitério e passam por este ponto relatam ouvir gemidos, choros, pedidos de socorro. E como as pessoas enterradas ali morreram queimadas, as pessoas que visitam o cemitério afirmam que quando se joga água sobre os túmulos, os lamentos cessam instantaneamente. O local virou um ponto de visitação onde as pessoas vão rezar para tentar acabar com o sofrimento dessas almas. O Edifício Joelma é conhecido hoje como um dos locais mais mal assombrados do mundo. Um filme já foi feito sobre esse assunto, usando como base cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier, que teria trazido a público as palavras das próprias vítimas que morreram no local. O filme se chama Joelma, 23º Andar, e a equipe de produção afirma que teve muito trabalho e dificuldade para finalizar o projeto, já que os refletores caíam e queimavam o tempo todo, os equipamentos eram jogados de um lado para o outro, e até mesmo um vulto foi flagrado pelas câmeras. É cabuloso! Próxima história. Essa agora vai te arrepiar de verdade, pois você já deve ter visto um dos itens amaldiçoados dos quais eu vou falar agora. O pintor italiano Giovanni Bragolin, que também usava o nome de Bruno Amadio, ficou famoso na década de 1970 por uma série de quadros que criou. Esses quadros foram espalhados pelo mundo todo, inclusive no Brasil. Era muito comum encontrar algum deles na casa da vovó, da titia, dos vizinhos. Essas obras eram os quadros das crianças que choram. Eles retratavam crianças bonitinhas, de bochechas rosadas, bem coloridos, mas cada quadro mostrava uma criança com lágrimas nos olhos ou expressão de tristeza e muitas vezes terror. Tudo bem, isso não era bonitinho, mas os quadros, até descobrirem o que eles escondiam, não aparentavam sofrimento ou dor nessas crianças. As pessoas compravam imaginando que eram crianças levadas que levaram uma bronca. O fenômeno foi tamanho que era raro alguém que não conhecia esses quadros.
Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer às pessoas que tinham os quadros originais, pois a maioria devastadora dos que rodavam pelo mundo eram reproduções, eram cópias. Mas até donos de algumas dessas cópias relataram acontecimentos bizarros depois da aquisição. Os principais problemas envolviam incêndios, dos quais apenas os quadros restavam intactos. Há lendas que dizem que mesmo que jogados no fogo, os quadros não queimavam. Depois de um tempo e depois de muitos relatos, o pintor revelou que realmente havia algo errado com aquelas obras. Ele disse que, como não conseguia ter sucesso na carreira, apelou para um pacto com o diabo, em troca de fama e de vender muitas de suas criações. Bem, deu certo. Os quadros de Brangolin eram uma sensação e todo mundo queria ter um em casa. Porém, a contrapartida era o sofrimento das pessoas que comprassem um exemplar. Há histórias que dizem que todas as crianças pintadas existiram e que desapareceram, como oferendas ao próprio Senhor das Trevas. E tem mais! Não acabou por aqui! Aliás, a pior parte ainda está por vir. Quando avaliadas com cuidado, as crianças nos quadros não estavam apenas tristes. Muitas delas estavam mortas ou vivendo momentos de grande terror. As pupilas dilatadas, os olhos fixos e sem rumo. Esses detalhes mostravam que os pequenos já estavam mortos. Um clássico é esse, da menina engasgada. Quando virado de cabeça para baixo, é possível ver uma mão estrangulando a garota. Esse outro parece estar debaixo d'água, afogado. E esse, se virado de lado, parece estar sendo devorado por uma criatura escura. Sem contar esse, que teve o cachecol pintado como que para disfarçar a imagem de uma criança que teve o braço arrancado e está sangrando. O artista, que afirmou ter se arrependido do trato, alertou as pessoas para que não comprassem os quadros. Mas, até hoje, os quadros das crianças que choram podem ser encontrados por aí, em casas, museus, vovós, titias. E é isso aí, meu bom, esse foi mais um Comunicômio, espero que tenha gostado. Caso tenha gostado, dê seu joinha, inscreva-se no canal, comente aí, diga o que achou do tema de hoje. Você conhecia algum desses casos? Tem mais alguma informação legal sobre eles? Você já viu algum dos quadros das crianças que choram? Compartilhe com a gente, é sempre um prazer estar com você, um grande abraço e até o próximo Comunicômio. Uau!